O efeito azeite fez você não conseguir passar em medicina com apenas 60 dias de estudo. Muitas pessoas demoram 3, 4, 5 anos até conseguir passar em medicina, ou muitas vezes acabam desistindo da faculdade de medicina porque elas não sabem o que é o efeito azeite e o impacto negativo que o efeito azeite tem na rotina de estudo das pessoas que querem passar em medicina, que querem ser o primeiro médico ou a primeira médica da família. E é justamente sobre isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que pode trazer grandes ensinamentos para você. O que acontece? O efeito azeite, ele é uma coisa assim que traz vários efeitos negativos para quem está estudando, não só no contexto de aprender, memorizar os conteúdos, mas principalmente no contexto de emoções. Então o emocional do vestibulando de medicina, ele é algo assim que é muito afetado, né? Então você estuda, você não vai bem na prova, você não aprende os conteúdos, você não consegue memorizar os conteúdos e você tem o seu emocional afetado. Então você não se sente capaz, você não se sente confiante, você não vê uma evolução nos estudos, você tá sempre para baixo, você tá cansado, tá fadigado e aí parece que você não sai do lugar. Por quê? Porque quando você aumenta o seu nível emocional, você tem um bloqueio da aprendizagem, você tem um bloqueio da memorização. Então quanto mais você estudar, menos você aprende. É bizarro isso. Porque é contra-intuitivo, né? Pô, eu vou estudar, quanto mais eu estudar, mais eu vou aprender e aí, portanto, eu vou conseguir passar em medicina. Mentira, não é bem assim que funciona, tá? Seria legal se fosse assim, mas não é assim que funciona. Então, para você entender o efeito azeite, entender o impacto dele na reprovação em medicina e que faz as pessoas não conseguirem passar em medicina, você precisa entender sobre duas estruturas, tá? Do cérebro. A primeira delas, córtex pré-frontal, fica aqui logo abaixo da testa, tá? E o hipocampo, que é uma região pequenininha do cérebro que faz parte do sistema límbico, que ela faz formação, consolidação e recuperação da memória. A gente tem vários tipos de memória, mas eu vou dividir em duas aqui para ficar mais pedagógica. Memória de curto prazo e memória de longo prazo. Exemplo, Léo. Tem aqui, você coloca na mão aqui, um cafezinho e um chá. Qual que eu vou escolher? O cafezinho ou o chá? Eu vou lá, o córtex pré-frontal, que ele faz memória operacional, tomada de decisão. É a região mais sofisticada do nosso cérebro. O computador do cérebro é o córtex pré-frontal. Então ele vai lá e pergunta para o hipocampo, que é mais primitivo, que guarda essas informações, guarda as experiências, guarda os conhecimentos. Pergunta, qual que é melhor? O chá ou o cafezinho preto? Aí o hipocampo fala, o cafezinho preto ele te dá mais prazer, ele aumenta mais a dopamina. O chá não. Então vamos escolher o cafezinho. Então o que acontece? Usei a memória de longo prazo para tomar uma decisão. Então, em algum momento eu tomei um cafezinho, aumentou a dopamina, que é um químico do cérebro que dá prazer e ajuda na consolidação da memória. Então eu memorizei que o tomar o café é algo positivo, é algo bom, é algo gostoso. Então me ajudou a tomar essa minha decisão, tá? A memória de longo prazo você tem que recuperar ela depois de uma semana, 2 meses, 1 ano. Então você gravou aquela informação. Então imagina assim, eu tirei uma selfie aqui, né, bonita, top, vou postar na rede social, né, vou postar nos stories, mas eu esqueci de salvar ela na galeria de fotos. Então, ficou só na memória de curto prazo. Eu tirei a foto, eu vi aquela informação, eu tive acesso àquilo, só que depois eu não consegui mais acessar essa foto. Por quê? Porque ficou só na memória de curto prazo. Não ficou na memória de longo prazo, foi apagada do meu telefone. Aquela informação foi apagada do meu cérebro. Então, o método tradicional dos cursinhos, das videoaulas, cronogramas, banco de questões, ele trabalha só a memória de curto prazo. Então você vê a aula de física, você faz o mapa mental, você faz o resumo colorido, só que ficou só na memória de curto prazo. E aí você vai dormir e você apaga essa informação. Por quê? Porque é durante o sono que acontece a consolidação da memória de longo prazo. Por isso que eu falo para os meus alunos lá no método Atleta da Mente. Você precisa dormir para você passar em medicina. Ele fala assim, pô, Léo, por que eu tenho que dormir para me conseguir passar em medicina? Aí eu explico para ele, porque é dormindo que acontece a consolidação da memória. A memória de longo prazo. Então você teve a compreensão do conteúdo da memória de curto prazo. Aí você foi dormir, você apagou aquela informação. Aí o cara fica 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos estudando e não passa em medicina. Enquanto que um aluno meu que acaba com o efeito azeite, por quê?
Porque o conteúdo ele desliza no cérebro, ele escorrega no cérebro e passa um dia, uma semana, um mês, a pessoa esquece todo o conteúdo. E aí ela acha que está estudando. Aí vê, por exemplo, um depoimento de um aluno meu, que passou em menos de um ano, 6 meses, 90 dias, 60 dias de estudo e acha que é mentira, que é golpe, que é enganação na internet. E aí eu pergunto, mas me cita aí um argumento. Refuta a minha tese. Eu não sou o dono da verdade. Eu quero que tu refute a minha tese. Mostra provas, argumentos sólidos do que eu tô falando é mentira. E a pessoa não tem. Ah, não, mas é que a maioria, sim, a maioria demorou por causa que usou o método errado. Me mostra, me traz argumentos, defende a sua tese. A pessoa não tem. Então o efeito azeite faz o conteúdo de física, de matemática, de redação, de biologia deslizar no cérebro. Por isso você estuda e esquece o conteúdo. E se você quer descobrir como acabar com o efeito azeite, você precisa seguir aqui o meu perfil, ativar as notificações, porque todos os dias eu posto conteúdo sobre aprovação em medicina, sobre neurociência da aprendizagem, para que você consiga ser PMF, o primeiro médico ou a primeira médica da sua família.